Que a graça de Jesus esteja em cada coração. Amém? Nesta manhã, vamos estar apresentando sobre o tema mencionado, a oração vitoriosa. Quantas vezes você ora por dia? Quantas orações você já percebeu que foram atendidas? Você se considera uma pessoa de oração vitoriosa? Interessante essas perguntas, né? Espero que você tenha uma resposta para cada uma delas. Um certo pregador chamado Wilbur Chapman escreveu para um amigo as seguintes palavras: eu aprendi algumas grandes lições com respeito à oração. Em uma de nossas missões na Inglaterra, as audiências eram extremamente pequenas, mas eu recebi um bilhete dizendo que um missionário americano iria orar para que Deus abençoasse nosso trabalho. Seu nome era John Hyde, o homem que orava. Quase instantaneamente a maré virou, o salão ficou lotado e em meio ao primeiro apelo, 50 homens se entregaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Interessante. Um homem orou, John Hyde, e em seguida a sua oração, aquela igreja que tinha poucas pessoas, passou a crescer e 50 pessoas se entregaram a Jesus. Podemos dizer que esta sim, é uma oração vitoriosa. Pôde ser percebida, pois foi atendida imediatamente. Você já ouviu alguém falar que orou, mas não acreditou que seria atendido? Acontece esse fato. Algumas pessoas às vezes dobram seus joelhos, querem falar com Deus, mas ela não acredita que Deus vai atendê-la. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, nós encontramos um verso bíblico interessante que nos fala sobre esta questão. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Precisamos de fé para falar com Deus. Precisamos acreditar que ao falarmos com Ele, Ele vai nos atender. Qual é a tua definição de oração? Eu creio que você tem. No livro Caminho a Cristo, diz brevemente a definição de oração. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Bonita a definição, né? Então, quando você for orar, lembre-se que Deus é teu amigo. Vai ficar mais fácil de você se abrir a Ele. E quando você se abre a Ele, isso é chamado de oração. Um grande missionário na África, apesar de ser inglês, chamado David Livingstone, ele morreu no dia 1º de maio de 1873. Quando ele foi encontrado, ele estava morto. Mas a posição que ele se encontrava, ele estava de joelhos ao lado da sua cama. Deu para perceber que David Livingstone não era apenas um pregador, mas também uma pessoa de oração. E orando, ele deu os seus últimos suspiros. É importante a oração em nossa vida diária. Jesus, quando estava aqui na terra, ele também sentia desejo de orar. Ele entendia que ele precisava dessa ferramenta de conexão com o céu. E está escrito
o relato no livro Caminho a Cristo, na página 94. Medite conosco. O Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar. Quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Somos mortais, somos pecadores, somos humanos. Se Jesus sentia essa necessidade, e eu e você, precisamos mais ainda usarmos esta ferramenta. Tem um ser que não gosta das orações. Ele faz de tudo para que as pessoas deixem as orações para depois. Diz assim: Satanás leva muitos a crer que orar a Deus é inútil, apenas uma formalidade. Ele bem sabe quão necessárias são a meditação e a oração para manter os seguidores de Cristo prontos a resistir às suas artimanhas e enganos. Por seus artifícios, procura desviar a mente desses importantes exercícios espirituais, para que a pessoa não se apoie no Todo-Poderoso e obtenha força para resistir a seus ataques. A oração da fé é a grande força do cristão e, com toda certeza, prevalecerá contra Satanás. Por isso é que ele insinua que não temos necessidade de orar. O nome de Jesus, nosso advogado, ele detesta. E quando sinceramente vamos ter com ele em busca de auxílio, os exércitos de Satanás se alarmam. O negligenciarmos o exercício da oração serve bem ao seu propósito, pois então seus prodígios de mentira são acolhidos mais depressa. Então vemos aqui nesta leitura que Satanás não quer que você se arme contra ele, usando esta ferramenta, justamente, a oração. Então, quando você ora, você se torna invencível contra Satanás, porque você está falando com Deus. E Deus é poderoso para nos dar a vitória, para nos fazer triunfar perante Satanás. No século 9 a.C., existia um morador nas montanhas de Gileade, justamente ao oriente do Jordão. Ele habitava no período ali onde Acabe era o rei. E essa pessoa era uma pessoa de oração. Era um homem de fervorosa oração. E o seu ministério era para acabar com a apostasia do povo de Israel. Dura missão, não é? E distanciado das grandes cidades, de qualquer cidade de renome, cidades grandemente reconhecidas, e não tendo nenhuma alta posição na vida, ele se entregou à sua missão. Estamos falando justamente Elias, o profeta de Deus. O nome Elias tem um significado muito bonito. O Senhor é o meu Deus. Interessante. E, de fato, o dia a dia de Elias comprovava o significado do seu nome. Elias vivia sempre conectado com Deus. Mas o povo de Israel fazia o inverso, cada vez mais distante de Deus. Um século antes, o povo de Israel estava sob o domínio do rei Davi. E nesse período, o povo andava junto com Deus. Cantavam, salmodiavam a Deus. Podemos destacar o Salmo 65, o Salmo 104, que eles cantavam. Relatos da palavra de Deus que ficaram para nós no livro de Salmos, eles cantavam nesse período de Davi. Mas agora, nesse período de Acabe, quando Elias também vivia,
o povo venerava a um Deus diferente. Seu nome, Baal, Senhor ou dono, o Deus das sementeiras, ao qual eram dedicados os primeiros frutos. Também até sacrifícios humanos eram dedicados ao Deus Baal. Israel alegava que as bênçãos temporais, como por exemplo a chuva e a colheita, eram provindos de quem? Isso, não de Deus, mas de Baal. Essa era a situação do povo de Israel. E Elias, contemplando esse quadro muito triste, esta apostasia, do seu local retirado, justamente a montanha era o local de sua moradia, ele se sentiu oprimido pela tristeza e, em grande angústia, ele suplicava que Deus detivesse o povo de Israel neste ímpio curso. Elias queria uma intervenção para que Deus fizesse o povo parar nesse trajeto ruim. Será que Deus ouviria a Elias? No livro de Tiago, capítulo 5, no verso 17, encontramos a resposta de Deus para esta súplica de Elias. Diz assim: Elias era um homem com sentimentos iguais aos nossos. Contudo, quando ele orou com fervor para que não chovesse, não choveu naquela terra por 3 anos e 6 meses. É um homem assim como nós, um ser humano. Orou e Deus interveio. De que forma? Não enviando chuvas. 36 meses dariam apenas 1 ano, né? Mas foram 3 anos e meio, 42 meses sem chuva. Imagine esse quadro, alguém que planta trigo, planta cevada, planta uvas, passando 15 dias sem chuva. 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 3 anos e meio. Ou seja, aquela terra estava totalmente seca. A terra deixou ali de produzir o seu grande vigor e passou a haver fome sobre a terra. Elias orou para que isso acontecesse, para que o povo lembrasse que não era Baal que enviava chuvas, mas o Deus verdadeiro. Elias, devido a esse fato, ele foi caçado no território de Israel. Mas não parou por aí. Ele foi caçado nos reinos das redondezas, de forma que os reis eram obrigados a fazer um severo juramento de que não sabiam aonde Elias estava. E Elias ficou num local retirado, sobrevivendo de uma forma milagrosa, porque Deus o sustentava junto ao ribeiro de Querite. Alguns meses ele passou ali. Depois ele foi para Sarepta e ali ele foi sustentado. Passado então esses tempos de seca, Deus ordena para que Elias voltasse à presença do rei Acabe. Vamos lembrar, Acabe queria matar Elias. Tinha um exército que já estava ali em ação, em busca de Elias. Mas Deus manda Elias ir perante Acabe. E Elias não teme, ele vai. E Elias perante Acabe parecia agora um rei. Ele deu ordem para que Acabe fizesse uma convocação por todo o território de Israel, onde todas as pessoas deveriam estar presentes no monte chamado Monte Carmelo. Esse monte era um monte extenso, também muito alto. Antes era um monte muito lindo, haviam ali flores, haviam relvas, haviam bosques, mas agora tudo isso não existia. Mas ali era o local onde todos deveriam estar presentes, era uma grande convocação.
E a proposta de Elias era que neste ajuntamento, o Deus que respondesse ao holocausto com fogo era o verdadeiro. Então, esse grande desafio foi aceito. Acabe fez a convocação e no dia marcado, logo cedo ali havia uma grande multidão de curiosos, de tementes a Baal. Alguns ficaram ao pé do monte, queriam ver o que iria acontecer naquela manhã. Era algo muito estranho, uma convocação para que todos ali estivessem. Haviam sacerdotes e etc. E começou então a oportunidade com os sacerdotes de Baal, para que falassem então com seu Deus. E o seu Deus respondesse, queimando ali aquele altar que foi erigido para que ele respondesse. O povo passou a parte da manhã inteira, chegou o meio-dia, eles clamavam, cortavam-se para que o sangue jorrasse, eles se oferecendo a Baal e Baal não respondia. E agora os sacerdotes já temiam o que poderia acontecer e agora eles queriam usar de sutileza e poderiam então jogar ali uma faísca para que fogo aparecesse naquele holocausto. E Elias sabia, se isso acontecesse, ele estaria morto. E então ele vigiava cada vez com mais veemência ao redor do altar para o deus Baal. Chegou o momento que não havia mais tempo. Chegou o momento em que seria agora a oportunidade de Elias fazer o seu holocausto. E já era o horário do sacrifício da tarde. E acontece que Elias chega perante o altar, coloca o animal sobre a lenha, pediu para que 4 cântaros cheios de água fossem derramados sobre o animal ali, sobre a lenha. Fizeram isso, Elias pediu a segunda vez, derramaram mais 4 cântaros de água. Elias pediu pela terceira vez, de modo que as águas jorraram e encheram ali ao redor do altar. E agora chega o momento de Elias fazer a sua oração ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que infelizmente o povo de Israel havia deixado de venerar. E vamos ver o que acontece, está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 18, 36 a 39. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Esta foi a oração do profeta Elias. Dá para imaginar o suspense que pairou naquele monte? Elias falou com toda a convicção de que o Deus verdadeiro atenderia a sua oração. É interessante que a resposta foi imediata. Diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo reconheceu que o Deus verdadeiro respondera àquela pequena oração do profeta Elias. Que maravilha! Era esse o sonho de Elias há algum tempo atrás, mas demorou para que o povo caísse na real. Tem um texto inspirado que diz assim: mal havia a oração de Elias terminado e chamas de fogo
como brilhantes relâmpagos, descem do céu sobre o altar erguido, consumindo o sacrifício, lambendo a água do rego e devorando as próprias pedras do altar. O brilho das chamas ilumina o monte e ofusca os olhos da multidão. Nos vales abaixo, onde muitos estão observando em ansiosa expectativa os movimentos dos que estão em cima, a descida do fogo é claramente vista e todos ficam maravilhados com o espetáculo. Não somente as pessoas que estavam em cima do monte viram isto, mas os que estavam ao pé do monte também. Que maravilha! As pessoas lembraram de um tempo atrás, quando Deus se manifestava em uma coluna de fogo, quando era à noite, enquanto Israel jornadeava pelo deserto. Esse era o mesmo Deus que ali se manifestara. E disseram, só o Senhor é Deus. O povo reconheceu que havia desonrado o Deus verdadeiro. E agora volta-se para o Deus verdadeiro. Aquele venerado culto a Baal é então extinto. E é interessante, um quadro em seguida. Elias vai agora fazer uma oração para que a chuva voltasse a cair, porque o povo se arrependera. E Elias dobra os seus joelhos e faz uma oração para que Deus enviasse chuva. Elias orou a primeira vez, pediu que o seu servo fosse olhar se já havia algum quadro que demonstrasse um sinal de chuva. O servo volta e diz, não tem nenhum sinal de chuva. Aconteceu 6 vezes e nada de manifestação de chuva. Elias ora mais uma vez, a 7ª vez, e pediu para que seu servo observasse o céu. E o servo volta, olha, aparece uma nuvenzinha. E ele dá uma ordem então para seu servo ir até o rei. 1 Reis 18, versos 43 e 44, diz assim: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Após a 7ª vez, o que acontece? Sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. A chuva viria, Elias tinha certeza e Acabe deveria se apressar para que não fosse então atrapalhado devido à chuva. Você percebe que o mesmo Elias que orou uma vez e Deus respondeu com chuva. Não foi com chuva, foi com fogo. Aquele altar, o fogo desceu do céu. Antes ele tinha orado para que houvesse uma seca, Deus atendeu. Mas depois dessa grande manifestação, quando Deus consome o altar, com tudo ali, Elias ora e não caiu chuva. 6 vezes ele orou e nada. Mas a partir da 7ª, na 7ª vez, acontece o sinal de chuva. Muitas vezes você vai orar e vai ser necessário orar mais vezes. Isso não quer dizer que você não deva continuar orando. Então Elias orou e realmente a chuva aconteceu. Elias era um homem que andava com Deus, orou 7 vezes e aconteceu. E talvez você já fez uma oração e Deus não te ouviu. Quantas vezes você continuou fazendo a mesma oração? Pense nisso. Você que está nos ouvindo, sabe as dificuldades que você passa, os objetivos que você quer alcançar, a proteção de Deus, você quer que ela continue para que você não pegue essa pandemia. Continue orando. E quero deixar aqui para as pessoas que não gostam muito de orar, para as pessoas que têm dificuldades de orar. Tem pessoas que de fato elas dizem que não sabem orar e por isso elas não oram. Eu quero deixar 4 dicas para você. A primeira delas está em Jeremias 29, verso 13. Você depois vai ler na sua Bíblia. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Ali diz que você deve buscar a Deus de todo o coração. Essa é a primeira dica. A segunda, Salmo 66, o verso 18. Que você precisa abandonar a prática do pecado.
O salmista diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então anote aí, Salmos 66, o verso 18. A terceira dica, você deve orar crendo que você vai receber esse pedido, que você vai ser atendido. Está em Mateus 21, verso 22. E a última dica, você faça toda a oração, concluindo esta oração em nome de Jesus. Isso está em João capítulo 14, verso 13. Jesus disse que tudo o que você pedir em meu nome, eu vou-lo concederei. Que possamos fazer a nossa prática da oração cada vez mais intensa, cada vez mais constante. Paulo até diz, orai sem cessar. Deve ser a nossa conexão com Deus a todo instante. Não pense você que a primeira oração de Elias foi que Jesus pausasse a chuva, descesse fogo do céu, mandasse chuva. Não, ele tinha uma vida de conexão com o céu. Então as pessoas de oração, elas são atendidas, porque elas andam com Deus. O nosso desejo é que você seja essa pessoa conectada com o céu, de forma que andando com Deus, nada será impossível. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Faça da sua casa um local de conexão com o céu. Faça você da tua vida uma vida que faça a vontade de Deus. Continue orando e cada vez mais. Esse é o tempo que precisamos orar mais do que antes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.